principal, mas os outros dois é um complemento desse texto. Vamos ficar de pé mais uma vez, que aí facilita. Êxodo 33, obrigado. E depois Salmo 27 e Isaías 58. Êxodo 33. Achamos? Vamos lá que tem muita coisa aqui, não pode perder tempo. 33. Achamos? Amém. Versículo 15. 33, 15. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Se a tua presença, né? Salmo 27, Salmo 27, versículo 8. Salmo 27, versículo 8. Achamos? Amém. Verso 8, que diz: ao meu coração me ocorre, buscai, quer dizer, Deus falando com Davi no coração dele, buscai a minha presença, buscarei, pois, a tua presença, não é? E Deus fala com ele, para ele buscar a sua presença. O restante do texto é maravilhoso, mas vamos ficar aqui. Isaías 58. Isaías 58. Já achamos? Só alguns, né? Então vamos dar tempo aí, que também os irmãos são tão rápidos. 58. É o versículo 1 e 2, mas eu vou ler o 2. Achamos? Amém. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica justiça. E o que ele diz? Não deixe o seu Deus. E o final da frase? Tem prazer em se chegar a Deus. Tem prazer em chegar a Deus. Senhor, mais uma vez estamos na tua presença, na tua casa. Vamos a ti, Senhor, agora em oração, pedindo que continue falando como o Senhor já tem falado através dos louvores. Que possamos entender o significado da tua presença, o que significa Shekinah nas nossas vidas. Continua, pois, conosco, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Eu pergunto aqui, irmãos, não peço resposta, reflexão, não é? Conhecemos a presença de Deus? Será que nós conhecemos a presença de Deus naquilo que nós acabamos de ler aqui nesses 3 versículos e tantos outros que nós vamos colocar aqui? Pelo menos 10 aspectos ou 10 princípios, como queira, o que significa a presença de Deus na vida do cristão. E nós não podemos confundir presença com Deus com a reação nossa, ou presença de Deus apenas com o mover de Deus. É diferente. Nós vamos ler os textos e nós vamos identificar isso, sobre o que é a presença de Deus. Mas antes, eu queria passear de novo com os irmãos na Bíblia em 3 textos: Êxodo, 2 Crônicas, em Atos, capítulo 2. E vamos ler rapidamente. Eu vou procurar ler objetivamente devido ao tempo. Em Êxodo, o último capítulo de Êxodo, o último capítulo, do versículo 34 e 35, quando Deus já ordenou a Moisés que construísse o tabernáculo, e aí, agora, a presença de Deus vai descer. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo.
Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Vamos lá para 2 Crônicas, quando Deus então vai agora estabelecer o templo que ele havia mandado, tinha dado a planta para Davi, mas não permitiu que Davi construísse, né, o tabernáculo, mas isso ficou a cargo do seu filho Salomão. 2 Crônicas 7, Deus agora não usa mais a tenda, mas agora é um templo. 2 Crônicas 7, de 1 a 3. Como aconteceu no tabernáculo, eles acabaram de fazer os sacrifícios, estavam esperando que Deus confirmasse a sua presença, e a presença era fogo e a glória de Deus. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor lhes tinha enchido a casa. Todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. A glória de Deus veio, a glória de Deus encheu o tabernáculo, a glória de Deus encheu o templo. E agora vamos ver lá no livro de Atos, no capítulo 2, quando a glória de Deus vai descer, mas em pessoa, não que lá não tivesse, é porque não tem tempo aqui de eu fazer um paralelo fantástico com esse texto, com Ezequiel capítulo 1, que isso aqui a gente teria que dar um estudo aqui, para a gente entender alguns pontos aqui, mas vamos ficar nesse aqui. Ao cumprir-se, verso 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceram-lhe distribuídas entre eles línguas como de fogo, pousou sobre a cabeça de cada um deles. Percebam bem agora nesse versículo, lá encheu o lugar, encheu o tabernáculo, encheu o templo, mas olha agora, aonde vai ser essa glória enchida, se eu posso dizer assim? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Deus não encheu o lugar, Deus não encheu o ambiente, mas Deus encheu pessoas. Vocês não entenderam, mas tudo bem, vão entender pelo menos lá no finalzinho. Deus encheu pessoas. Amém. Ele não encheu tenda, ele encheu pessoas. Eu e você, cheios do Espírito Santo. Será que nós entendemos até aqui, ou pelo menos começamos a perceber o que é a presença de Deus na nossa vida? Amém. Eu vou até Mateus 7. Quem achar rapidamente, do verso 19 a 23, pode nos ajudar nessa leitura. Mateus 7, 19 a 23. Palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. E aqui a gente vai começar a descortinar isso. Mateus 7, do verso 19 ao verso 23. Mas aqueles que podem mostrar o meu Pai que está no céu. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós precisamos do seu nome, e em seu nome expulsamos demônios, e em seu nome fizemos muitas maravilhas. Então, eu direi abertamente: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós praticais iniquidade. Olha que palavra forte do Senhor Jesus Cristo.
Primeiro ele diz que nós não somos conhecidos por dons, mas pelo fruto. Não que os dons não sejam importantes, mas o fruto. E aí, nem todo que me diz Senhor, Senhor, vai entrar no meu reino. Aí ele está contando algo que as pessoas no juízo final, no juízo do trono branco, vão perguntar para Deus: mas Senhor, eu expulsei demônio, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Só que quem fazia era Deus. Você, no caso estou falando você aqui, era apenas um instrumento que Deus usa. Quantos de nós aí não vemos, infelizmente, homens, mulheres de Deus, que foram muito usados por Deus e caíram? Não é? Poderia citar aqui, por esta, não vou citar de maneira nenhuma, nomes de homens e mulheres que foram usados por Deus, foram uma bênção. Até na minha vida eu conheço muitos que hoje não estão mais diante do Senhor, estão caídos. E Deus usou. Mas olha o que Jesus vai dizer: então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. A questão aqui, irmãos, não é se você conhece Jesus, mas se Jesus conhece você. Se você é uma pessoa que Ele conhece, aí Ele vai dizer: vós que praticais a iniquidade. No seminário nós estamos estudando sobre pecado, falamos na semana passada. Amanhã nós vamos trabalhar a sociedade do pecado. Nós vamos ver uma série de coisas que estão acontecendo na sociedade, dentro daquilo que a gente estudou sobre o pecado. E iniquidade na Bíblia tem vários aspectos. Só que essa palavra iniquidade aqui é falta de integridade e retidão. Integridade é inteiro, retidão é reto. Pessoas que não são inteiras diante de Deus e pessoas que não são retas diante de Deus. Ficam assim num zigue-zague, aquele tobogã, ou montanha-russa, lá em cima, lá embaixo, aqui sobe, ou aquele que nunca se completa. Nunca vos conheci, disse Jesus. Isso, irmãos, não é a presença de Deus na nossa vida. A presença de Deus na nossa vida é uma ação sobrenatural do Espírito Santo, que quando o Espírito Santo de Deus está em nós, flui em nós, tem que acontecer alguma coisa, tem que ocorrer mudança, algo tem que ser transformado. Deus não vai manifestar o seu poder em mim, em você, simplesmente por fazer. Não existe isso. Aí eu quero analisar com vocês. Aí vamos começar aqui, irmãos, nos ajudarem na leitura. Gênesis 32, verso 28. Rapidamente, a história de Jacó. Vamos ler o texto e eu vou dizer algo aí. E começamos a entender aqui o que a presença de Deus faz, acontece nas nossas vidas. Então disse... Não, Gênesis 32, 28, é isso? Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Deus mudou o nome de Jacó. Aqui o que a gente entende, irmão? Jacó passou a noite lutando contra Deus. Quando a presença de Deus vem na nossa vida, o nosso caráter, a nossa pessoa, ela é transformada. Se você diz para mim que você tem a presença de Deus na sua vida e você continua mentindo, e você continua entrando em esqueminha e continua no pecado, desculpe, não é a presença de Deus na sua vida. Se Deus está em você, se a presença de Deus flui em você, você é uma pessoa transformada. Seu caráter, você foi transformado. A presença de Deus traz transformação. Vamos para Êxodo 3:5 e logo depois Hebreus 12:14. Outro aspecto da presença de Deus na nossa vida. Êxodo 3:5. Quando chegues para cá,
Vejam uma coisa interessante aqui, antes da gente ler Hebreus 12, 14. Não é um lugar que é santo, mas a presença de Deus traz santidade ao lugar. Entenderam isso? Amém. Não é um lugar, quando a gente for embora daqui, isso aqui é apenas um templo. Mas quando nós estamos aqui, esse lugar é santo porque o Deus Santo está aqui. Amém. Se Deus manifestar a sua glória na tua escola, a tua escola fica santa. Se Deus manifestar a sua glória você dentro do ônibus, aquele ônibus fica santo. Porque é a presença de Deus que traz santidade ao lugar. Então ele está dizendo aqui para Moisés: tira as sandálias. Não é porque é aquele lugar que tem a sarça, não. É porque o Deus Santo se manifestou. Aí vamos para Hebreus 12, 14. Muito conhecido. Sem a santificação ninguém. O que diz o texto? Pegue a paz com todos os santos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor, ninguém verá Deus. Santificação é separação, é santidade. Se a presença de Deus está em mim, irmãos, o ambiente, eu sou santificado. Eu sou santificado. E como é que alguém chega e diz que Deus habita nele e ele continua com as mesmas práticas do mundo, continua com os mesmos pensamentos, continua com as mesmas mentiras, continua, não tem, Deus não está presente aí, porque a presença de Deus traz santidade, a presença de Deus provoca em nós o desejo de se afastar do pecado. Aleluia. Se isso não acontece, desculpe de novo, Deus não está manifestando na sua vida. Não está manifestando na sua vida. Aí eu vou para Josué capítulo 5, versos de 13 a 15. Quem pode de novo nos auxiliar? Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu-lhe: Não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? A gente já percebe de imediato aqui que isso aí não é um anjo. É uma forma de, é uma teofania. Deus, fania, manifestação. Deus se manifestando numa forma de anjo. Forma de, não anjo. Porque anjo não aceita adoração, como está em Apocalipse 22. E ele disse: meu Senhor. O que Josué estava ali? Josué já tinha recebido a ordem de Deus que quando ele cruzasse o Jordão, ele ia tomar todas as cidades. Mas Josué não toma decisão enquanto Deus não se manifestar. Eu entendo aqui, irmãos, que a presença de Deus na nossa vida, ela nos direciona. A presença de Deus nos faz tomar as decisões corretas. E Josué ali só tomou Jericó, porque se depois você ler o capítulo 6, Deus vai dar todas as especificações para Josué, o que ele tinha que fazer. Quando Deus flui em nós, quando Deus está em nós, o salmista diz: ouvirás uma voz de trás de ti dizendo: este é o caminho, andai nele. E quantas vezes eu encontro pessoas, irmãos, eu vou falar aqui, mas vou abrir aqui, fazer um adendo. Eu entendo a situação de algumas pessoas, quando eu vou falar isso aqui agora. Mas muitas pessoas chegam e dizem assim: ai, qual é a direção de Deus? O que Deus quer da minha vida? O que Deus quer que eu faça? Por isso que eu coloquei esse adendo. Há pessoas que ainda estão no processo de entender isso. Mas tem outras pessoas, não tem direção de Deus, não tem, Deus não fala com ela, porque ela não busca a presença dele. Ó Deus. Ela não conversa com ele.
Lembram que quando Saul foi buscar aquela feiticeira, o texto começa dizendo que Deus não falava mais com ele, nem pelos profetas, nem por sonho, nem por urim, tumim, porque Saul não queria mais nada com Deus, queria resolver todas as suas questões ele mesmo. Agora, a consequência dele, pessoas querendo buscar a direção sem o Deus que dá a direção. Quando a presença de Deus flui em mim e em você, isso fica claro. É interessante observar que não é que você vai ter essa direção num passe de mágica, é um processo, mas você sabe que Deus está te dando paz no coração. Então a presença de Deus muda caráter, a presença de Deus santifica, a presença de Deus nos direciona, e a presença de Deus, Juízes capítulo 6, Gideão, verso 11 e 12, depois pula para o 14, Juízes capítulo 6, versículos 11, 12 e vamos para o 14. Irmãos, aqui tem muita coisa para a gente discutir aqui. Isso aqui é tema para outras pregações, cada ponto desse aqui. Mas eu quero apenas sobre a presença de Deus. Juízes 6, 11, 12 e 14. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, aquele dia. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o coração dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Vai tu nessa tua, diz outra versão, nessa tua força. Entendemos que o anjo do Senhor é uma teofania, é a presença de Deus manifesta aí. Quando Deus se manifesta na nossa vida, irmãos, nós tomamos a posição da nossa missão. Deus apareceu para Gideão e falou: toma posição, eu vou te usar para mudar a história de Israel. Aquele homem que estava escondido, aquele homem que colocou diante de Deus: eu sou a minha irmãzinha Tíbia, eu sou isso, aquilo outro. Mas o Senhor sabia que Gideão tinha um potencial, e o Senhor diz para ele: olha que Deus não dá atenção à conversa dele. O Senhor não fez isso, não fez aquilo, minha tribo é isso, aquilo outro. O Senhor nem dá atenção. Vai tu nessa tua força, porque eu estou com você e você vai livrar Israel dos midianitas. Quando a presença de Deus está em nós, irmãos, Deus não está querendo se manifestar diante de você para você lamentar, não. Se Ele está se manifestando diante de você, Ele já vai estar dando a solução. E vai estar apontando o caminho. A presença de Deus nos coloca na posição dentro da missão. E muitas das vezes, olha como a gente olha, tem irmãos aí, que a gente passa por aí e continua naquela mesma coisa. Terça-feira eu comecei com o professor do seminário lá da Congregacional de Bento Ribeiro. Participei daquela igreja quase 9 anos. Saindo da minha adolescência, que eu me batizei aos 15 anos, em 1977, e fui para ali, tive uma experiência forte com Deus. Sexta-feira passada completei 24 anos de ordenação de ministério pastoral. Essa quinta-feira agora eu completo 50 anos de vida. E estava aí quando eu cheguei na igreja, aquela igreja que eu vi construir, quando o pastor Aldo, o pastor Mauri, hoje não estão mais lá, estão em outras igrejas, mas o pastor de lá, um pastor que era adolescente, não, era jovem comigo, 20 e poucos anos, pastor Carlos, mais conhecido como Carlinho, pessoal íntimo. E eu fui lá vendo aquela construção e olhando aquilo ali, e eu falei assim: meu Deus, eu participei disso aqui, porque eu participei de campanha, eu orei, dei minha contribuição, fiz isso. Hoje essa igreja é uma coisa imensa e tal. E aí alguns irmãos que não me vinham há muito tempo, Ednei e tal, aqui conversando. O pastor da igreja veio me recepcionar, que é o pastor Carlos, ficamos lá conversando, lembrando aqueles tempos, aquela coisa toda.
E ali a gente começou a lembrar de alguns irmãos que começaram com a gente naquela época, hoje são pastores, hoje são missionários, estão fazendo a obra de Deus, e outros simplesmente ficaram no caminho. Mencionamos alguns irmãos lá que eram potencial na mão de Deus, se desviou, fez isso, fez aquilo outro, entrou no mundo do crime e aquela coisa toda, não entraram na posição. Irmãos, eu não vou aqui falar de predestinação, não é isso que eu estou dizendo, mas tem muitas pessoas que estão dentro da igreja que nunca tiveram experiência com Deus da igreja. Porque se você tem uma experiência com Deus verdadeiro, você não o abandona. Eu já passei por muita luta, já fui caluniado, já fui colocado isso, aquilo, outro, vou entrar aqui em detalhes nisso, não é? Coisas que eu poderia ter deixado a igreja até hoje saber, mas eu não estou servindo a homens, eu não estou na igreja por causa de homem, por causa de pastor, de irmão, de irmã, eu estou na igreja por causa de Cristo, Ele que mudou minha vida. Graças a Deus eu tive entendimento para isso, porque eu sei discernir homem e Deus usando o homem, porque quando o homem cai, Deus não cai, Ele continua. Nunca posso olhar para homem. É claro que os homens Deus coloca com de liderança, Deus coloca com responsabilidade, eu não estou entrando nesse assunto, mas pessoas que se decepcionam com homens e colocam a culpa toda em Deus. Deus nunca vai te decepcionar, Deus nunca vai te abandonar. O homem sim, porque aí a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem, mas bendito o homem que confia no Senhor. Então a gente tem que entender a posição e missão. Quantas pessoas esses dias eu estava pensando nisso, Deus está começando a descortinar algumas portas para mim, e eu lembrei de alguns pastores que hoje estão na televisão, que hoje têm trabalhos imensos, pessoas que a gente caminhou junto, que eu já contei aqui para vocês, pessoas que eu trabalhei, que eu peguei filho no colo, que hoje está ministrando adoração na comunidade tal, na igreja tal, e eu olho para aquela menina ali e falo assim: ela nem sabe que um dia eu coloquei ela no colo, e o pai dela, a gente fazendo um trabalho missionário aqui, ali, aquela coisa toda, e graças a Deus, eu não fico magoado ou ressentido, porque aquela pessoa que hoje está na televisão, fulano, beltrano, não sei o quê, não me chamou para lá para pregar, não me chamou para lá não sei o quê, mas ele sabe, e Deus sabe que um dia eu ajudei ele, um dia eu estive com ele. E eu não estou ali para receber o louvor do homem, não estou ali para buscar esse tipo de coisa. Quando a gente examina Davi, quando Davi chega com os seus homens vindo de uma batalha, os amalequitas tinham levado mulheres, todo mundo, aqueles homens que Davi fez, aqueles homens guerreiros, que se colocaram contra ele. Depois Davi, a história é longa, mas Davi vai, reanima aqueles homens, vai lá, conquista, retira tudo. E o interessante, que eu nunca tinha reparado nesse texto, é que todas aquelas pessoas que um dia ajudaram Davi, Davi repartiu aquele despojo. E eu vejo irmãos, que nunca se esqueceram do seu início, continuam com a mesma humildade. Se você for até lá procurá-los, vão te atender, vão conversar, e se puder, e eu já coloquei isso no meu coração, não estou dizendo que um dia Deus vai me colocar ali ou lá, mas se um dia Deus me der condições financeiras, a promessa disso sobre a minha vida, pode ter certeza, irmãos, aqueles que me ajudaram não serão esquecidos. Eu já tenho todos eles anotados, mesmo aqueles que me ouviram, mesmo aqueles que fizeram, não sei, não vou entrar aqui em detalhes, mas essas pessoas não serão esquecidas, pode ter certeza disso, não serão esquecidas. Como Davi fez uma aliança com Jonathan, e um dia ele descobriu que o filho de Jonathan tinha quebrado as pernas, aquela coisa Mefibosete, e trouxe ele para o palácio, devolveu terras e etc, e lembrou da aliança. Nós temos uma aliança com Deus. A presença de Deus faz isso. Daniel 3, rapidamente, versos 24 e 25. Daniel 3, 24 e 25. Quem achou pode ler.
dessa, e disse aos seus conselheiros: não somos nós 3 homens atirados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, e andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. O aspecto do quarto é semelhante ao filho de Deus. Quem é esse quarto homem? Quem é esse quarto homem que está ali no meio? Uma vez, um judeu cristão perguntaram para ele sobre os judeus que foram colocados naqueles fornos nazistas. E aí aquele judeu revoltado com Deus perguntou a esse judeu cristão: aonde estava Deus quando os nossos irmãos foram jogados nos fornos, naquelas câmaras de gás? E esse irmão respondeu: Deus estava com eles na câmara de gás. Deus estava com eles naquele fogo. Ainda que eles não percebessem, Deus estava lá. Deus sempre esteve. É difícil entender isso. Um dia que a gente for falar aqui sobre o Holocausto, profecias da Bíblia, eu tenho um livro que o título dele é Holocausto, onde Deus estava. A gente vê aquelas cenas terríveis e pergunta onde Deus estava. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que quando a presença de Deus está na nossa vida, Ele nos livra de circunstâncias